Saudos irmãos, na paz do Senhor. Irmãos, hoje estudaremos a terceira lição, como título da lição, o despertamento renova o altar. Texto áureo. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim, e todo o povo se chegou a ele, e reparou o altar do Senhor que estava quebrado. 1 Reis 18:30. A verdade prática: Satanás jamais derrotará o crente, cujo altar é constantemente renovado pelo Espírito. A leitura bíblica em classe: Esdras, capítulo 3, versículo 2 a 5, 10 e 13. Esdras é o 15º livro do Antigo Testamento. E uma curiosidade, irmãos, aqui na verdade prática. A palavra Espírito está escrito com o E maiúsculo. Por que essa palavra está escrita com E maiúsculo? O que é que ela representa? Essa palavra está escrita com E maiúsculo todas as vezes que os irmãos verem e lerem a palavra Espírito com E maiúsculo, é porque esse Espírito representa o Espírito de Deus. Vamos à nossa introdução. Nesta lição, iremos meditar sobre um fato que caracteriza o verdadeiro despertamento. Trata-se da necessidade que os homens passam a sentir de se chegarem mais perto do altar de Deus, a fim de estarem cada vez mais perto de Deus. O despertamento espiritual na vida dos ex-exilados, e que também devemos ter como crentes, e a importância do altar na vida do cristão. O despertamento conduz o homem ao altar. Nós vamos ver 3 tópicos dessa lição. Vamos ver o ponto central dessa lição, é a nossa comunhão com Deus. Então, primeiro tópico, o despertamento conduz o homem ao altar. Os judeus sentiam a necessidade do acesso a Deus que o altar lhes proporciona. O propósito que traziam no coração ao retornar do cativeiro precisava ser muito firme, porque estavam rodeados de inimigos cruéis. A Bíblia diz: o terror estava sobre eles por causa dos povos da terra. Esdras 3:3. Por isso mesmo, o povo sentia que precisava do acesso a Deus através do altar. Este será o holocausto contínuo perante o Senhor, onde vos encontrarei, para falar contigo ali. Êxodo 29:43. Estas bênçãos os judeus agora almejavam através do altar. O que podemos ver com esse despertamento, com essa necessidade que os judeus tinham? Os judeus, quando eles retornaram do cativeiro babilônico, entenderam que sua maior necessidade era restabelecer a sua comunhão com Deus. E para isto, imediatamente reconstruíram o altar. Esta atitude nos ensina que o altar deve ser uma prioridade em nossas vidas. Então, vamos para o tópico 2. Todos os despertamentos genuínos começam com a restauração do altar. Temos na Bíblia vários exemplos disso. Vejamos. No tempo do profeta Elias, nos dias do rei Acabe. Vê o texto em 1 Reis 18:40. No confronto com os profetas de Baal, a primeira coisa que Elias fez foi reparar o altar que estava quebrado. 1 Reis 18:30. Depois sacrificou sobre ele e orou a Deus. O fogo desceu e o povo exclamou: só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. O despertamento decorreu do conserto do altar. Então, é necessário haver um conserto para que haja poder. Então, também existem vários personagens na Bíblia
que edificaram altares ao Senhor, com o propósito de invocar o nome do Senhor, como por exemplo, Abraão, que a gente vê em Gênesis 12:8 e 13:4, Isaac, Gênesis 26:25, Jacó, 25, 35, de 1 a 7. O altar da oração jamais deve ser negligenciado pelo crente. Quando falta oração, falta também unção, graça, temor de Deus, e o crente se torna presa fácil para o diabo. Podemos ver em Mateus 26:41. Pronto, né? Agora aqui. Eu gostaria de saber se os irmãos lembram qual o significado da palavra despertamento, que é o título da nossa lição, né? O despertamento. O despertamento renova o altar. O que é o despertamento, irmãos? O que nós podemos ver, o que o despertamento, qual o significado dessa palavra? Despertamento significa o avivamento, o reaviver, o estímulo. Então nós precisamos estar avivados para poder renovar o nosso altar. Então vamos para o tópico, o item 2, o tópico B. Quando o piedoso rei Ezequias assumiu o trono de Judá, já no primeiro ano do seu reinado, ele abriu as portas da casa do Senhor e as separou. 2 Crônicas 29:3. Mandou purificar o templo, tirar toda a imundícia, purificar o altar do holocausto que havia sido substituído no reino de seu antecessor Acais, por um altar construído como um modelo copiado de Damasco. 2 Reis 16:10 e 12. Quando então os sacerdotes sacrificavam sobre o altar santificado, começou que nosso cântico na casa de Deus. 2 Crônicas 29, 27 e 28. O despertamento levou à separação do altar. Nós podemos ver que Acais, ele queria construir um altar como o de Damasco, copiado de Damasco. Então Acais, o rei Acaz, enviou ao sacerdote Urias a planta e um modelo do altar. Só que era uma réplica do altar, de um altar pagão. Então também vemos personagens que edificaram muitos altares ao Senhor com o propósito de invocar o nome do Senhor, né? Como já foi citado os nossos irmãos. E agora nós vamos ver o item C, ainda continuando a segunda questão. Quando os judeus voltaram do cativeiro, construíram um altar sobre as suas antigas bases, do modo como manda a lei. Esdras, capítulo 3, versículo 3. E sacrificaram holocaustos ao Senhor. A alegria foi grande entre os judeus, pois podiam de novo sacrificar a Deus e celebrar a festa dos tabernáculos. O culto a Deus havia recomeçado. Esdras 3, 4 e 5. Então, o momento da renovação, né, que os judeus estavam vivendo, incluía o reinício da celebração das antigas festas, que faziam de Israel um povo distinto, um povo diferenciado. Com a festa do tabernáculo, que era um ajuntamento que durava 7 dias, para rememorar sua libertação do Egito. E a peregrinação pelo deserto até a terra prometida. Essa festa lembrava os judeus a sua dependência de Deus. Devemos reconhecer a nossa dependência constante do Senhor Jesus. Porque sem mim nada podeis fazer. João 15, 5. Então nós vamos agora ao segundo tópico.
Mas nós vamos falar o que é o altar. De que trata o altar? O que significa a palavra altar? Altar é o lugar do sacrifício. Então, o altar, de acordo com as Escrituras, era um lugar construído para nele se oferecerem sacrifícios e holocaustos de animais. Era um testemunho perpétuo, um favor. Sentia-se nele a manifestação divina. Significava a presença de Deus, santificava as ofertas e era o lugar onde se realizava a comunhão dos fiéis com o Senhor. Por tais razões, o altar era respeitado. Então, a palavra altar, ela é bastante comum no Antigo Testamento, onde ocorre cerca de 396 vezes. Então, a primeira ocorrência dessa palavra é encontrada em Gênesis capítulo 8 e versículo 20. E os irmãos, estão lembrados o que é o holocausto? Holocausto era a oferta queimada. É um sacrifício religioso de animais, qual é completamente consumido pelo fogo. Então, só que durante esse holocausto havia uma exceção, que não era queimada a pele e nem as entranhas dos animais, que nós podemos ver em Levítico 1 e 9. Uma curiosidade também sobre o altar. Existem dois tipos de altar. O altar do holocausto, que nós encontramos em Êxodo 27, 1 e 8, e em Levítico capítulo 16, versículo 16 ao 9. E o do incenso, que está em Êxodo 30, 1 e 10. Deixa eu ver aqui. Agora nós vamos ver o que o Espírito Santo. Olha o que é que o Espírito Santo, ele revela, ele ensina, ele explica e ele penetra. Então, vamos falar um pouco sobre o Espírito Santo. Mas antes, vamos falar ainda sobre a Trindade. A Trindade é o Pai Celestial, Cristo, o Filho de Deus, e o Espírito Santo. Então, a Trindade, ela atuou ativamente na morte expiatória de Jesus. O Pai Celestial, o Pai participou diretamente do drama do Gólgota, como nós vemos em 2 Coríntios 5 e 19. E Cristo, o Filho de Deus, entregou-se a si mesmo em oferta e sacrifício por nossos pecados sobre um madeiro. Nós podemos ver 1 Pedro 2,24. E padeceu para levar-nos a Deus. 1 Pedro 3,18. E o Espírito Santo ajudou o Filho a vencer todos os obstáculos que ao altar santificado se levantaram contra ele, até chegar à cruz. Foi o Espírito Santo eterno que Jesus se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus. Então, o Espírito Santo, ele nos revela, O Espírito Santo é ele que abre os nossos olhos do nosso entendimento para que saibamos a grandeza do seu poder sobre nós, que manifestou em Cristo ressuscitando dos mortos. O Espírito ensina as profundidades do vitupério da cruz, quando Jesus, na entrada de Emaús, explicava aos seus discípulos o que as Escrituras escreveram sobre a sua morte, os corações deles ardiam. Podemos ver em Lucas 24, 32 a 45. E o Espírito explica o verdadeiro significado da morte de Jesus na cruz sobre o infinito alcance do brado: está consumado. Então, o Espírito também ele penetra todas as coisas. Em 1 Coríntios 2,10, a luz da glória de Cristo revelada na cruz é uma luz que tudo manifesta. Então, essas 4 características do Espírito Santo: ele revela, ele ensina, ele explica e ele penetra,
Então, sob a lei mosaica, a expiação pelo pecado era conseguida através da morte de uma vítima sacrificial, né? Então, nós podemos ver que no Antigo Testamento era o altar do sacrifício e no Novo Testamento o sacrifício de Jesus. Então, o cuidado com as imitações é o terceiro tópico. Então, alguns dizem que nem todos os despertamentos de hoje têm as características que são mencionadas nesta lição. Concordamos plenamente. Já no tempo dos apóstolos havia movimentos que realmente tinham uma aparência de sabedoria, em devoção voluntária, humilde e em disciplina do corpo, mas não são de valor algum, senão para a satisfação da carne. Então, meus irmãos, hoje nós temos que ver que existem muitas imitações, existem muitos oba-obas, então nós temos que ter cuidado, nós temos que viver à luz da Bíblia, nós temos que estar em constante um estudo sistemático da Bíblia, porque é necessário para que nós possamos identificar os movimentos que não têm as características do verdadeiro despertamento espiritual. Então, o Espírito Santo, ele opera o arrependimento, convencendo o homem do pecado, da justiça de Cristo e do juízo vindouro, como está em João 16, 8 e 9. E o arrependimento, ele também resulta da pregação da palavra de Deus. Então, nós temos que estar sempre ligados com a palavra de Deus, sempre em oração, porque a oração, ela é algo que nos aproxima de Deus. Temos que estar com o nosso altar sempre renovado, temos que estar com o nosso altar inteirinho, sem mancha, sem mácula, para que possamos estar em verdadeiro contato com o Senhor Jesus Cristo. Então vamos à nossa conclusão. Devemos reconhecer a nossa dependência constante do Senhor Jesus, porque sem mim nada podeis fazer, como João 15, 5. Devemos entregar por completo a nossa vida no altar de Deus, como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, como fala em Romanos 12, 1. Que Deus, meus irmãos, seja a prioridade na nossa vida, como crente. Não há espaço para deuses estranhos. Quando Jesus é a prioridade na nossa vida, não há espaço de maneira nenhuma para deuses estranhos, como fala Mateus 6, 24 e 1 Reis 18, 21. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. A paz do Senhor a todos.